no seu livro, no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10, principalmente, o mestre, por excelência, afirmou de maneira categórica: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem, ou os aflitos, porque serão aliviados, a depender das traduções. A grande verdade é que nessa colocação, que é uma das primeiras colocações do Sermão da Montanha, nós temos aí a inauguração de uma nova mentalidade cultural e ética para a humanidade. Buda, antes de Jesus, já havia feito uma análise profunda a respeito do sofrimento, portanto, das aflições humanas. Já havia estabelecido as suas 4 nobres verdades, que são base fundamental do pensamento budista. Mas ninguém conforme ele fez. Ninguém conforme ele abordou a questão de uma maneira sintética e ao mesmo tempo superior. A partir dessa bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, nós estamos diante de uma afirmação de um conceito que ergueria os chamados sofredores do mundo, isso é, aqueles que experimentam provas, testemunhos na terra, foram elegidos e homenageados pelo homem de Nazaré, como ninguém antes houvera feito. É natural que, analisando o espírito mais do que a letra, nós não vamos admitir que Jesus estava dizendo que todos aqueles que sofrem ou que choram são bem-aventurados. É óbvio que não era isso a intenção do mestre, porque existe o sofrimento e o choro do ódio, o sofrimento da ambição desenfreada, o sofrimento do crime praticado, o choro da volúpia que não foi atendida. É natural que essa expressão, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, era uma homenagem àqueles que experimentavam desafios evolutivos permanecendo no ideal do bem. Aliás, Humberto Roden, o notável místico e espiritualista do século XX, vai afirmar que há 2 tipos de pessoas que sofrem na Terra: aquelas que desencadeiam o sofrimento de dentro para fora, isto é, com a sua opção de vida, com seus estilos de vida. Essas pessoas desencadeiam sofrimentos que elas mesmas buscam, que elas mesmas geram. E por outro lado, nós temos os indivíduos que estão em consonância com a verdade, que agem a favor do bem ou em favor do bem. No entanto, por isso, apesar disso, e a partir disso, experimentam a incompreensão, a dificuldade no mundo, os sofrimentos de fora para dentro. Esses são bem-aventurados. Mas por que nós citamos essa passagem? Porque Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando examina esse texto de Mateus principalmente, e o de Lucas, que também fala algo parecido, mas de uma outra forma: e ai de vós ricos que riam hoje, e ai de vós que gozais hoje, porque chorarão amanhã. De alguma forma é essa expressão, mas o texto de Mateus ficou muito mais conhecido, muito mais simbólico, inclusive. Allan Kardec, examinando essa questão, recebe as informações das entidades soberanas a respeito do sofrimento humano, para de alguma forma resgatar aquela mensagem de Jesus agora, através das claridades abençoadas da doutrina espírita. E ele, Allan Kardec, recebe a mensagem de uma entidade espiritual que apenas uma única vez, fazendo parte da equipe espiritual, que se saiba, na codificação kardeciana, vai apresentar apenas essa única mensagem: François de Geneve, que possivelmente teria sido um sacerdote católico por volta
do século XVI, vinculado aos princípios do movimento franciscano, ligado a Francisco de Assis, possivelmente ali mesmo na França, François de Geneve, volta do mundo espiritual para dar uma mensagem. Essa mensagem que foi intitulada A Melancolia, ou Da Melancolia, a depender das traduções. Na mensagem, nós temos vários trechos importantes que podem servir para a nossa análise pessoal. Esse texto aborda uma questão que à época de Allan Kardec, a depressão não era tão assim estudada. Tanto é que o Espírito aborda com esse conceito, melancolia, que é o conceito ancestral. Contextualizemos que Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. Aliás, nesse mês, completando 150 anos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Freud vai estabelecer toda a teoria do luto e da melancolia, que o indivíduo passa pelo luto a partir da perda, a partir de 1900, portanto, quase 50 anos depois, um pouco menos, através da psicanálise. Então, a ideia da melancolia é um conceito ancestral, mas não apenas isso. Pensamos, que a palavra depressão já existia, que os espíritos quiseram dar um enfoque mais geral, e o termo melancolia é mais abrangente do que depressão. Porque o termo depressão é um transtorno específico, no qual, como dissemos no outro momento nosso, no qual está também a melancolia, como sendo um dos traços. Então, o depressivo é necessariamente também melancólico, ou passa por experiências melancólicas, mas há pessoas que têm melancolia sem ser depressivas, sem vivenciar a depressão. Então, a melancolia é um estado. E o Espírito começa dizendo: sabeis porque de vez em quando uma vaga tristeza e amargura se aposta dos vossos corações, abatendo-vos a coragem. E a entidade espiritual fala: é o que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para dele sair. Ora bem, é a primeira abordagem espiritual da melancolia e, por extensão, da depressão. Uma vaga tristeza se abate sobre o indivíduo, e o Espírito diz é que vosso espírito, aspirando à liberdade, dando a entender que a experiência da carne, a matéria, é uma espécie de aprisionamento, é uma espécie de clausura para o ser imortal, para o ser real, para o ser livre, que tem faculdades muito mais plenas fora da matéria do que na matéria grosseira, que conforme Hermínio Correia de Miranda faz ele rastejar no solo da terra e caminhar de maneira muito mais lenta, muito mais penosa, com todos os impulsos e as necessidades orgânicas do que faria fora da matéria. Essa expressão é interessante, porque o Espírito diz: mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para dele sair. É, portanto, uma colocação interessantíssima, que nos faz meditar profundamente a respeito da experiência que seria a experiência depressiva, a experiência melancólica, a experiência que, de alguma forma, serve-nos aqui para que a gente faça a conexão com o espírito imortal. A doutrina espírita, como nós sabemos, vem apresentar em pleno século da ciência a ideia de que somos espíritos imortais. Não vem combater as religiões que já existem. Vem, inclusive, respeitar e estimular a pessoa que tem fé a continuar na sua fé, mas dá fé àquele que não a tem, diz Allan Kardec. E vem fortalecer os postulados básicos de toda a religião. Toda a religião fala da imortalidade do ser, isso é, de que há algo além da matéria. O Espiritismo prova, através da comunicação dos seres do mundo espiritual com a Terra, de maneira direta, de maneira tranquila. Aliás, um conceito e um movimento, um fenômeno que está presente na história da humanidade. Vamos perceber isso. Então, quando o Espírito coloca a ideia da melancolia, ele está introduzindo o elemento espiritual
já que até agora nós abordamos a questão do ponto de vista psicológico, do ponto de vista orgânico, do ponto de vista científico e social. Mas o Espírito agora está trazendo uma dimensão também espiritual na depressão. A parte espiritual, o Espírito querendo liberdade, e se esgota em vãos esforços para, do corpo que lhe serve de prisão, querer sair. Então é uma ideia muito interessante. Mas Kardec, o Espírito volta e no segundo trecho da mensagem ele diz: porém, reconhecendo que são inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, vamos grifar essa expressão, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Note que coisa interessante. O espírito tenta, se esforça, buscar essa liberdade, mas não consegue, porque está preso à matéria. E isso gera abatimento, lassidão, apatia, e o indivíduo se julga infeliz, dando a entender que se julga infeliz porque não está livre, porque não tem essa liberdade. É que vale dizer que está preso, e essa prisão é que deixa ele abatido, embora conscientemente ele não saiba. O Espírito está abordando uma questão que, se nós falarmos em uma linguagem psicanalítica, é uma questão inconsciente. Há um desejo inconsciente de ser livre, e há uma sensação de prisão que o indivíduo experimenta através do corpo. A prisão não é necessariamente do corpo, mas através do corpo essa sensação se manifesta. Porque a problemática é do ser que pensa. O corpo não sente nada. Basta olharmos um cadáver, que não experimenta nenhuma sensação. É o ser que pensa e que sente, que através do corpo experimenta essas sensações. Daí o corpo não funciona sem espírito, é espírito que sente. Mas é através da experiência material que ele está vivenciando essa condição. Note que é uma colocação inconsciente, tem um conceito holístico, que dá uma ideia de que a matéria interfere também no espírito, porque o corpo lhe sofre a influência. A ideia de que o corpo faz também com que o espírito se abata, com que o espírito vivencie esse processo de melancolia. Então, como lhe dá essa influência de abatimento, de apatia, fazendo com que ele se torne melancólico, deprimido. Portanto, o Espiritismo vem nos trazer a ideia de que a matéria é o veículo, o ser real é o espírito. Daí, essa colocação de que é o vosso espírito aspirando à felicidade e tentando a felicidade, se esgota em consegui-la na liberdade, na libertação dos laços materiais, gerando um abatimento material, um abatimento corporal. Daí o Espírito, no último parágrafo, dizer: resistais a esse abatimento, para que o corpo não se enfraqueça, porque tendes uma tarefa na terra e tem necessidade de força, de vitalidade para executar essa tarefa na terra, dando a ideia que se o corpo abate na matéria, a matéria abate no espírito, o espírito também influencia na matéria. Basta tomarmos um medicamento, e tomarmos uma medicação, a gente vê que a matéria é um medicamento, interfere no corpo. Basta, como nós falamos, uma tensão premenstrual, ou alguma coisa assim maravilhosa que faz algumas pessoas desencarnarem. Mas a matéria não dá virtudes e nem dá vícios. O estímulo material faz a gente reagir da forma como a gente é, em nossa intimidade. Libera aquilo que nós temos no nosso inconsciente profundo. Daí porque as pessoas, quando bebem e se embriagam, cada uma reage de uma forma. Porque aquilo que está no inconsciente vem à tona. Aquelas pessoas que são muito carentes, bebem, ficam carentes, ficam insuportáveis, choram, fazem declaração de amor. Outras querem brigar, porque tem complexo de inferioridade, e aí tomam os seus álcool, os seus beer night, agora querem brigar com todo mundo, porque liberam justamente essas inibições. E agora, naturalmente, manifestam aquilo que são na realidade. Daí a expressão popular que a verdade sai, tem um pouco de razão. É algo real, porque as censuras do inconsciente
inconsciente, são afrouxadas, o indivíduo manifesta aquilo que vai no seu mundo íntimo e que a bebida libera. Da mesma forma, outras influências, é uma influência material, mas aquilo que eu coloquei para fora é do espírito que sou, porque a matéria não tem vícios nem virtudes. Isso é do ser espiritual, que através dela se manifesta. Então, o corpo abate o ser, o corpo gera essa influência, mas o corpo lhe sofre a influência, conforme no segundo parágrafo dessa mensagem. O corpo lhe sofrendo a influência, toma-se de abatimento, de lassidão e de uma espécie de apatia. Então, o espírito gera, para François de Geneve, para o mundo espiritual, o espírito possui a gênese, o ser pensante, a gênese no processo de depressão. Daí, nós em Espiritismo dizemos que todas as problemáticas são do espírito, que o espírito é a causa, o corpo é a consequência. O mundo material é o mundo de efeito, diz Allan Kardec. O mundo espiritual é o mundo das causas. Daí Allan Kardec vai dizer também, o Espiritismo remonta às causas, enquanto a ciência estuda os efeitos. A ciência estuda os efeitos materiais e o Espiritismo mergulha nas causas da problemática. Então é claro que a matéria abatida, que o corpo prejudicado, o indivíduo ressente-se. Uma máquina defeituosa, é claro que vai influenciar também sobre o espírito, e o espírito também vai se ressentir. Basta uma pessoa em coma, um indivíduo em coma, o espírito está ali, não é o espírito que está em coma, é o corpo danificado que não consegue atender às impressões que o espírito quer passar. Então fica vinculado a uma matéria como se estivesse amarrado a um poste, diz o mundo espiritual. Então é uma influência. Daí também o ser espiritual influencia na matéria, a depender da sua colocação. Os espíritos estão falando que a gênese de qualquer ocorrência está no ser profundo que somos. O que é isso quer dizer? O Espiritismo vem dizer que a depressão é uma problemática do espírito que se manifesta no corpo. O corpo manifesta os sintomas, mas a causa está no ser real, no ser espiritual. A depressão, precisamos ressaltar isso, não é a mesma coisa de tristeza. Já dissemos isso no módulo passado, mas é necessário voltar. Tristeza todos nós sentimos. Qualquer um de nós tem momentos de tristeza. Aliás, Joana de Ângeles tem uma bela mensagem para dizer que a tristeza faz parte da saúde. Momentos de tristeza assinala e caracteriza o indivíduo saudável emocionalmente. Porque o indivíduo que só está alegre é um estado psicótico, de euforia ou de esquizofrenia. O indivíduo normal tem uma sinuosa, a linha emocional dele é sinuosa, ele não é catatônico, sempre um estado emocional, porque também seria esquizofrenia. Então ele tem variações. Episódios de tristeza fazem parte da saúde, porque o inconsciente está liberando, e depois no momento de euforia, não faz parte de uma certa normalidade. Até porque nós vivemos em um mundo de contraste, já notaram? Vivemos em um mundo de polaridades, é um mundo polar, direita e esquerda, bom ou mal, certo e errado, cima e baixo. É assim, claro e escuro, homem e mulher. São dimensões que em nossa visão psíquica o ego decodifica nessa dicotomia. Em nosso estágio evolutivo, a integração total não é possível. Embora Jung apregoava a ideia de a gente buscar essa integração com as polaridades para se formar um ser real, mas estamos buscando essa unidade com o self. Então, a tristeza faz a gente ter ideia da alegria. Como é que a gente sabe que a gente é saudável? Porque a gente sabe que é doença também. Como é que a gente tem ideia do que é a claridade? Porque existe a noite. Então, em nosso nível evolutivo, para a gente avaliar uma coisa, nós temos que também vivenciar outra, experienciar outra. Então temos ideia da alegria porque também vivemos tristeza, momentos de tristeza, que é muito natural. Agora a tristeza não pode ser prolongada, não pode ser alimentada, cultivada. O poeta Stevenson disse oportunamente o seguinte, que quando ele vivia momentos de alegria, ele vivia até o final, sorvia até a última gota.
mas quando tinha momentos de tristeza, ele vivia até o final também. Ele só via sem alimentar, mas também sem fingir, sem negar. Sabe como é que você está? Estou ótimo! E faz um esforço para parecer ótimo, mas não é minha dor de cabeça. Porque é o ego, aquilo que aparece, e o si profundo que eu sou. Não, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou legal. Não é eu quem é, sou eu quem está. É um estado temporário, porque quem é, só na próxima. Agora quem está, é o estado momentâneo. Todos nós temos momentos. Há momentos de sol maravilhoso e há momentos de chuva. É natural. Então não estou bem. Estou passando por períodos, por um período específico, mas sei que isso vai passar. Sei que é um período momentâneo. Todos nós vivemos isso. É saudável. Morreu uma pessoa querida, nós não ficamos bem, sentimos a falta. Ah, mas temos a visão espiritual. Temos, mas sentimos a falta da pessoa. Sabemos que a pessoa vive. Aqueles que são espíritas sabem que o ser espiritual vive, que até pode se comunicar futuramente nas nossas sessões mediúnicas, podem trazer notícias, informações, mas a separação nessa vida é para sempre. Não vamos encontrá-la mais no corpo físico. Então a separação, como alguém querido que viaja e vai morar fora. Nós sentimos a separação também. Então um ser amado viajou. Somos espíritas. Ah, mas não chore. Choro. Ah, mas o ser amado vai se perturbar. Ele se perturba então. Porque aqui para nós, se eu desencarnar e alguém chorar por mim, eu vou ficar até alegre. Tipo, que galera, até que gostava de mim. Que maravilha. Imagine no enterro, o povo todo feliz, está esperando que fosse um homem. Não, chorar um pouquinho, sentir falta. Aliás, não estou falando isso na opinião pessoal minha. A Allan Kardec, quando abordou a questão do dia dos mortos, do dia dos finados, os espíritos disseram que nós, os espíritos, gostamos de sermos lembrados. De sermos lembrados. Ficamos reconhecidos a saudade, a falta do ser querido. Isso é o nosso lado humano. Agora, o se rebelar, o blasfemar, o cair no chão, fazer escândalo, aí perturba o ser querido, porque ele, no mundo espiritual, vendo o ser amado dessa forma, se angustia, porque não pode fazer nada. Isso é amargura. Mas o chorar, sentir falta, é o nosso lado humano. Eu vejo pessoas, às vezes, cruel no movimento espírita, a pessoa está em luto. Freud chegava a dizer que quando alguém nosso morre, parte de nós morre com ele, vai com ele, e que o indivíduo passa um estado de melancolia, que até 3 meses de melancolia é saudável. É normal. Prolongando demais, aí começa a preocupação. Mas até 3 vezes chorando em luto é natural. E olhe que era um pensamento exclusivamente materialista. Então sentia falta. Nós sentimos. Nós devemos deixar, e às vezes as pessoas cruel, não chore. Eu dizia porque não é sua mãe. Não, porque é bom tentar receitar remédio para o outro, mas tomar o próprio remédio, aí a coisa é difícil. O Espiritismo, portanto, vem nos colocar que a causa está no ser espiritual que somos, mas que se manifesta às vezes na matéria. Qual é a causa? Nós falamos da genética, falamos dos neurotransmissores, dos neurohormônios, falamos de uma série de dimensões, mas essas são as causas verdadeiras? Não. O Espiritismo vem dizer que essas são as causas materiais. A genética, muito bem, é uma causa que gerou a ocorrência do ponto de vista física. Mas há uma causa para a genética. A genética ainda é efeito, é consequência de uma causa anterior. A causa anterior é quando o ser espiritual, procedente de outras experiências reencarnatórias, ao peregrinar por outras vivências, nem sempre felizes, em face do seu comportamento moral, da sua atitude antiética, volta à Terra e com seu corpo espiritual, a parapsicologia, através do Dr. Hernani Guimarães Andrade, chamava de modelo organizador biológico. Outros setores da parapsicologia soviética chamam de psicossoma, daí psicossomático. Corpo astral dos esoteristas. O apóstolo Paulo chamava corpo espiritual, corpo etérico de Paracelso, e assim por diante, Kama-rupa, duplo vital, a sombra da pineal de Descartes, e recebeu quase que 300 ou mais de 300 denominações. Esse envoltório do ser inteligente, que envolve o ser inteligente e que é o intermediário do ser real com a matéria, modelando a matéria, portanto, e é a configuração e a forma do ser espiritual, graças ao que os médiuns, os paranormais, conseguem perceber
a presença espiritual através desse elo, desse elemento intermediário que se faz visível. É o corpo do Espírito. Allan Kardec vai preferir o termo perispírito, utilizando a expressão de que, da mesma forma que há um perisperma em torno da semente no fruto, há um perispírito em torno do espírito, porque a palavra peri significa em torno dele. Então o perispírito envolve o espírito. E esse corpo que é plástico, entre aspas, é uma expressão que utilizamos que é humana para a gente entender. Porque o ser inteligente é a mente livre, descondensada. O corpo intermediário é o corpo plástico, a dimensão plástica. E a matéria é o corpo denso. Então é a ideia do ser trinitário. Esse corpo plástico, moldado pelo pensamento, arquiva as memórias de várias encarnações. Portanto, assimila ali na memória integral, seria para os terapeutas de regressão a vivências ou a vidas passadas, o inconsciente mais profundo, no qual estão inscritos as várias experiências anteriores. Daí, as técnicas terapêuticas de regressão sempre envolvem uma espécie de magnetismo, de passes longitudinais, de hipnose, para tentar acessar esses arquivos que estão nesse depósito de memória profunda, na memória integral. Esse corpo espiritual arquiva as experiências e programa de maneira automática as próximas reencarnações. Daí, nós, nessa encarnação atual, com a nossa conduta, estamos já plasmando a próxima encarnação. Lei de causa e efeito. Já estamos programando. A depender de como nós nos conduzimos, estamos programando a próxima reencarnação. Então, por exemplo, vamos nos utilizar de algumas expressões para nos fazermos compreensíveis. O indivíduo que opta por agredir a saúde, através das farras, através dos excessos, através da promiscuidade, ele vai agredir o corpo físico. Em uma próxima encarnação ele volta com a saúde debilitada. Não é punição, é ele mesmo que desperdiçou. Se nós desperdiçamos uma coisa, nos faz falta. O desperdício gera carência. Então ele volta muitas vezes precisando cuidar da saúde, precisando sempre estar regulando a saúde, não ia para médico agora vai, porque não quer morrer, então tem que ir para médico. Então vai fazendo aquilo que ele não fez antes. Ele vai reparando os equívocos anteriores. Mas digamos que ele cuide bem da saúde, só com uma alimentação das dietas de Hollywood, Angelina Jolie, Brad Pitt e assim por diante. Então ele sempre está ali nas alimentações macrobióticas. Ele é excessivamente cuidadoso com a saúde, mas em termos familiares, por exemplo, ele é um déspota. Ele é arbitrário. Se a empregada não colocou o arroz integral como ele queria, o alface, ele maltrata, ele trata com grosseria. Então, na próxima encarnação, ele volta saudável, porque ele tratou bem da saúde, ele cuidou bem da saúde. Mas nessa área da família, ele volta a uma família que não compreende, que o despreza, porque antes ele tratou os seus familiares de maneira arbitrária. Então nós voltamos em famílias que parece que nos sentimos deslocados da família. Desde cedo a mãe não nos compreende, nos rejeita, o pai, etc. Porque são seres antipáticos a nós de vidas anteriores. Então nós temos essa expressão. Mas, por exemplo, digamos que ele cuide bem da saúde, cuide bem também da família, seja um pai dedicado, uma mãe devotada, etc. Mas na área profissional ele é daqueles que passa a perna em todo mundo, que derruba as pessoas para chegar aos seus objetivos, aos seus interesses financeiros, que não trepida em passar por cima dos outros, em fazer dívida, louvado seja Deus, em nome dos outros, para aí não pagar nunca, porque o país dos impostos, por conta das dívidas que a gente faz, depois quando desencarna, reencarna no meio do CPF, reencarna com outro. Então, o indivíduo vai, etc., faz e acontece. Ao voltar à Terra, ele volta com a família ajustada, porque ele soube se conduzir bem nessa área, então não tem por que ele voltar sofrendo nessa área. Volta com a saúde bem, perfeita, mas na área profissional ele não arranja emprego, ele se especializa, ele faz graduação, pós-graduação, pós-doutor, MBA, aprende música clássica, jazz, boogie-woogie, aprende balé, aprende chinês, tailandês, aprende a dançar rocha, aprende o que for, e não consegue emprego, não consegue se encontrar o seu meio. Às vezes, e se introduz ou acessa-se
ou se coloca em uma situação para a qual ele não se preparou, porque é digno também. Mas nós vemos isso muito, principalmente nas grandes cidades, está em curso também uma aprovação nessa área financeira, econômico-financeira, e às vezes volta com cuidado rigoroso em relação à correção, de não passar a perna em ninguém, e não agredir ninguém, à consciência. É aquela pessoa que se porta mais com a dívida do que o credor. Então, é a pessoa que volta com essas matrizes no seu inconsciente. E assim em várias áreas, nas relações amorosas. Tem gente que é Dom Juan, ou Dona Joana, para depender. Então agride, explora sentimentos, passa por cima da afetividade, utiliza os parceiros como objetos apenas de prazer. Volta à terra. Naquilo que Joana de Ângeles tem uma bela mensagem no livro Viver e Amar, vai dizer karma de solidão. É aquela pessoa que não consegue constituir família, por exemplo. Não conseguimos constituir família. Conseguimos até parceiros sexuais, porque isso é a coisa mais fácil. Mas não conseguimos a constituição de família, não conseguimos nos harmonizar nessa área por débitos, lesões na área da afetividade. E assim diante, estamos falando de maneira geral, é claro, não especificando casos específicos, mas tentando analisar de maneira genérica. Nas áreas emocionais também acontece a mesma coisa. O uso do carisma, da afetividade, o indivíduo volta tímido, retraído, com complexo de inferioridade. No inconsciente há a culpa de ser agredido, então ele tem medo de amar. Como ele tem culpas no inconsciente, ao retornar à Terra, esse inconsciente cheio de culpas das ações anteriores faz com que ele ache que ele vai ser punido, que ele vai resgatar, e realmente vai, não necessariamente dessa forma, vai, então ele tem medo de amar, tem medo de se entregar, porque não merece, acha que não merece o amor, não merece a afetividade. Está aí matrizes de experiências anteriores. Mas vamos falar da depressão associada ao caso da reencarnação. Quando o espermatozoide está viajando pela trompa de Falópio para fecundar o óvulo, o espírito, com o seu perispírito, com essa carga, vai imprimir no óvulo fecundado os elementos genéticos, cromossomiais, de DNA, não que merece, mas que necessita para crescer. Então vai imprimir na matéria aquele corpo que ele precisa. Em face das ações anteriores, ele pode imprimir as suas necessidades. Nós falamos muito nos casos de suicídio para dar uma ideia, porque fica mais fácil. O indivíduo que dá um tiro na cabeça, por exemplo, ele não apenas destrói o cérebro material, mas ele danifica, pela ação moral, lesa a área perispiritual. Pela ação moral, pela transgressão. Essa área lesada, lesionada, pode gerar, como acontece comumente pelos relatos mediúnicos, uma próxima encarnação em que ele volta com essa área danificada. Então o indivíduo deu um tiro, ele teve tempo de pensar, ele raciocinou, ele meditou a sangue frio, ele tinha conhecimento espiritual, etc. São agravantes. Então ele volta num autismo, ele volta numa anencefalia, o crânio alterado, ele volta numa hidrocefalia, ele volta com uma doença mental séria. Mas digamos que ele tem atenuantes. Ele não estava bem na cabeça, ele estava desequilibrado emocionalmente, ele não pensou direito, estava no desespero, foi impulsionado, foi estimulado por alguém que também apregoava isso. Ele teve outros fatores, então ele tem atenuantes. Ele não estava raciocinando direito, ele não teve tempo para pensar, ele era materialista, não tinha conhecimento espiritual. O que é que acontece? Ele pode reencarnar com transtorno de hiperatividade, que é uma coisa mais branda do que o autismo, por exemplo. A depender da situação, uma síndrome de Down e assim por diante. Estamos especificando. Se for um tiro no coração, volta com problemas cardiológicos desde a infância, com problemas respiratórios, se for um veneno, por exemplo, que ele ingere, a depender da área lesionada, mas na área da afetividade também. Então o espírito plasma no futuro corpo material aquele corpo com tendências, com predisposições. Como a depressão não é uma expiação, não é uma fatalidade, é uma provação, a depender como o indivíduo se conduza antes do próprio aparecimento dos sintomas e mesmo durante e depois, a situação pode ser melhor ou pior. Porque nós vemos na literatura mediúnica falar, o indivíduo reencarna, por exemplo, digamos, eu usei mal o meu aparelho gástrico, eu fui glutão, que o espírito quase não é, mas eu fui glutão. Então me excedi, etc.
e me excedi em outras áreas, inclusive da promiscuidade, volto à Terra programado para ter uma úlcera gástrica. E mais tarde pode se desenvolver um câncer, a depender de como eu me conduza. Antes disso, eu fiz o bem. Eu trabalhei pelo meu próximo e pelo meu bem também, o bem do meu próximo e o meu próprio bem. Eu cuidei de mim mesmo. Esse fator kármico pode ser alterado, pode ser modificado. E aquele gene, que é uma tendência no determinismo, aquele gene desaparecer, diluir, diz o mundo espiritual, inclusive Joana de Ângeles em Dias Gloriosos. Então, é o amor que cobre a multidão de pecados, como dizia Jesus. O amor cobre, perdoa não no sentido de passar a mão pela cabeça, cancela os equívocos anteriores. Daí ele dizia a Maria de Madalena: mulher, porque tu muito amas, muito te será perdoado. Os teus pecados estão perdoados. Perdoados no sentido de cancelados. Porque se eu faço mal aqui a alguém e começo a fazer o bem, eu estou cancelando aquele mal que eu fiz. Porque eu não devo à pessoa, eu devo à lei. Essa lei que está no universo está em minha consciência. Então eu agredi a lei através da pessoa. Se a pessoa ficar de mal comigo, o problema é dela. Eu vou fazer o bem para todo mundo e vou reparando o mal que eu fiz. Então, ao reencarnar, ele modela, que o perispírito é um modelador da forma. Ele vai modelar, é a forma que modela a forma. Ele vai modelar, a futura matéria da genética é a causa material. Mas a causa anterior está no ser espiritual, porque nós vimos gêmeos monozigóticos, univitelinos, a mesma carga genética, do ponto de vista da ciência da engenharia genética. Um nasce cheio de doenças físicas e mentais e outro nasce saudável. É a mesma carga genética, mas são espíritos que não são gêmeos. São gêmeos fisicamente, mas não são gêmeos espiritualmente. São espíritos com carga diferente, com histórico diferente. Diz o mundo espiritual, particularmente por Joana de Ângeles, em Receitas de Paz, uma obra de mensagem. Mais tarde, Triunfo Pessoal, ela vai voltar à temática falando sobre isso. Como também a obra Amor Imbatível Amor. Nas 3 obras, ela vai dizer que na gênese da depressão há sempre a consciência de culpa. O espírito que se sente culpado. Que essa culpa por atos praticados em outras encarnações faz com que ele venha com uma tendência que pode merecer um estímulo psicossocial ou social atual. Por exemplo, o indivíduo é violentado sexualmente. O indivíduo é vítima de um estupro. Esse estímulo material agora desencadeou uma depressão. Mas nem toda pessoa que é violentada se torna depressiva. Por que algumas se tornam depressivas e as depressões são tão diferentes? Porque algumas reagem muito melhor que outras que afundam na depressão, que optam pelo suicídio. Porque cada espírito traz o seu drama, o seu mapa, o seu programa espiritual. Então aquele tinha a tendência à depressão, e a violência, o abuso, o estímulo social, como a perda de emprego. Há pessoas que perdem emprego e deprimem, e outras não. Então aquela situação desencadeou aquilo que o espírito já guardava dentro dele, que trazia de experiência as matrizes, como diz Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Pereira Franco. Joana de Ângeles vai dizer uma coisa muito interessante também na obra Triunfo Pessoal. Ela vai começar o capítulo Depressão dizendo literalmente: na raiz de todo o processo depressivo há uma insatisfação do indivíduo em relação a si mesmo. E aí ela coloca, em outras palavras técnicas, há uma insatisfação do self em relação ao ego. São palavras técnicas, mas para simplificar, do indivíduo em relação a si mesmo. Há uma insatisfação. Essa insatisfação acaba sendo despejada também para as outras pessoas e para as situações nas quais o indivíduo se encontra. Então ele fica insatisfeito com tudo e com todos. Então a causa da depressão também está nas matrizes que o espírito traz de experiências anteriores. O mau uso da afetividade, o uso da inteligência para explorar os outros. Ao desencarnar, o indivíduo levou a consciência de culpa. Ao voltar, ele traz a culpa inconsciente de coisas que não se lembra, mas uma sensação de que fez algo errado. Daí qualquer coisa se sente culpado, daí qualquer coisa se sente deprimido, qualquer coisa olha lá do lado negativo da vida, qualquer coisa vem um medo terrível, como se algo terrível fosse acontecer. Mas há outro fator que a ciência espírita também acrescenta no processo de depressão: são as influências espirituais.
as agressões ou os assédios do mundo invisível. Allan Kardec dá o nome de obsessão. Para simplificar, ele diz obsessão simples, obsessão por fascinação e obsessão por subjugação. De maneira simples, porque não é uma temática, só para citar, a obsessão simples é uma espécie de transtorno neurótico, de conflito, o assédio, o mal-estar, que com uma espécie de insistência, de paciência e de ânimo, o indivíduo consegue quebrar aquele episódio, aquele mal-estar. A obsessão por fascinação é uma espécie de fixação ideológica, de ilusão. O indivíduo perde o seu critério de analisar corretamente, de discernir, se acha narcisista, se acha muito importante, se acha melhor do que todo mundo. A fascinação e a subjugação seria um estado de loucura praticamente, só que de natureza obsessiva, onde o espírito se apodera do aparelho psíquico ou psicofísico do indivíduo, a ponto, diz Allan Kardec, de ser denominados no passado de possuídos, ou de possessos, ou de endemoniados, que ele prefere a palavra subjugados, porque na verdade o espírito não toma conta do corpo da pessoa, porque aquele corpo já tem laços que são laços colocados desde o momento da reencarnação, fixados, e que não se dá para romper senão quando ocorre a morte do corpo físico, a desencarnação. Mas o espírito se apodera de tal forma que domina, que constrange, e que há alguns casos dessa ordem. Allan Kardec vai dizer em A Gênese que as obsessões são pandêmicas, e ele vai dizer, da mesma forma que os bárbaros invadiram a Europa disseminando horror, há obsessões coletivas, que de vez em quando legiões de espíritos tomam conta de determinadas regiões do planeta, gerando surtos coletivos. Notem que colocação de Allan Kardec em pleno século XIX. Não precisamos analisar muito para ter ideia disso. Quantas vezes a gente vê na mídia surtos de transtorno do pânico em determinada cidade, em determinada região, surtos de depressão específicas, de comportamentos bizarros e exóticos em determinada cidade. São obsessões coletivas, espíritos azucrinando as criaturas humanas, tentando influenciá-las de tal forma e gerando as manifestações de perturbação. Mas a obsessão vem para intensificar o processo de depressão. Digamos que eu, que vivi antes, porque certamente vivi antes, em outras encarnações, já que vivi antes, estive na Terra em outras oportunidades, eu devo ter amado as pessoas e devo ter odiado também. Devo ter feito bem, mas devo ter feito também muito mal. E aqueles a quem eu prejudiquei, aqueles a quem eu fiz mal, relacionamentos amorosos, relacionamentos sociais, relacionamentos familiares, que não me perdoaram, que se revoltaram contra mim, perderam a noção de tempo, porque o espírito revoltado perde a noção de tempo no mundo espiritual, 50 anos, 100 anos, para eles não têm essa noção de tempo. Daí a tradição da Idade Média de que o inferno é eterno, porque para o espírito que vive aquela situação parece que não tem fim, porque é psicológico, não é cronológico. O espírito então busca para se vingar. Eu agora sou o antigo algoz. O obsessor não é necessariamente o algoz, é a vítima. É a vítima que não teve evolução moral para me perdoar, mas foi a vítima agredida, que agora quer vingança. Porque tem gente que fala com a raiva dos obsessores, porque os obsessores, coitados, são vítimas nossas. Nós fizemos mal a eles, e eles agora investem contra nós. O erro deles é querer fazer justiça com as próprias mãos. Daí nós reencarnamos. Ao reencarnar, às vezes até nos desvencilhamos deles, porque a reencarnação é uma bênção, é uma terapêutica para esse espírito endividado. O espírito volta à Terra, mergulha no esquecimento do passado. Por mais difícil que seja, a infância tem sonhos, tem fantasias na mente infantil, tudo são sonhos. Então ele passa por esse esquecimento que abafa os conflitos anteriores, mas o espírito que não aceitou reencarnar fica procurando. E às vezes não é o espírito que nos acha na nova encarnação, somos nós que procuramos ele psiquicamente. Isso é, somos nós que atraímos ele. Vou explicar. Em nosso perispírito, nós irradiamos uma vibração eletromagnética, e essa vibração, que tem uma faixa, sintoniza com aquele que é meu credor. Diz o ditado: onde está o credor, aí está o cobrador. Então nós sintonizamos e nós atraímos eles. Há casos, em Filomena de Miranda cita isso em Grilhões Partidos, uma das obras mediúnicas da sua produção,
que ele cita um caso dessa natureza, em que o indivíduo reencarna, passa a infância ali, e daqui a pouco o espírito que simplesmente se perdeu por ele, e fica buscando e não encontra, de repente se vê atraído, puxado, arrastado para um lar estranho. Ele olha e vê aquela criança. E por que essa criança está aqui na minha frente? Eu não tenho nada com ela. É um estranho para mim. Que boneco é esse na minha frente? Eu não tenho nada a ver com isso, etc. Mas sente uma certa antipatia pela criança. Uma certa antipatia, uma certa ojeriza. A criança vai dormir, dorme. Ao sair do corpo, o espírito percebe. É você que está fantasiado nessa criança, está disfarçado nesse boneco. E aí começa a perseguir, o espírito sai correndo, mergulha no corpo e desperta. E aí a criança sonha com aqueles sonhos, aqueles pesadelos do animal indo atrás, um cão, um touro, um boi, um urso. E quando vai pegar, acorda. E passa a ter sonhos repetitivos assim de perseguição de animais, porque o cérebro da criança decodifica como um monstro, como um animal, e passa a ter insônias, porque as obsessões estão ali do lado, dizendo, sai do corpo, sai que eu te pego. E o encarnado fica inconscientemente com medo de sair da matéria, passa a ter insônias, começa aí uma sintomatologia associada a obsessões. Então o pesadelo é isso. Esses pesadelos, Allan Kardec vai dizer em uma bela página que a loucura, ele usa o termo da época,